Fala pessoal, beleza? Hugo Costa aqui. Gente, o videozinho de hoje vai ser super interessante. Eu espero que vocês gostem. Tem muito conteúdo bacana, muita coisa que vai ser útil para a vida de vocês, não só para relacionamentos, mas para tudo que envolva interação com outras pessoas. Então já deixa seu like, compartilha com alguém que você curtir aí, alguma pessoa que você acha que vai gostar do conteúdo e se inscreve. Vai sempre ter aulas novas aqui. Eu vou postar para vocês o curso todo totalmente de graça. Eu espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Gente, na última aula a gente falou muito sobre a questão de estar disposto a sentir um pouquinho de dor, de que vai ser difícil, de que as coisas não caem do céu tão facilmente quanto a gente pensa. E hoje o nosso assunto vai ser sobre ter constância, porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas elas têm ficado viciadas em motivação. Então muitas vezes a gente tem um impulso de motivação, a gente tem aquele lampejo de sanidade e a gente resolve fazer alguma coisa, a gente resolve mudar a nossa vida. Só que na maioria das vezes, essa motivação passa. E quando a motivação passa, a gente para, a gente estagna. Então pensa, por exemplo, estudar para concurso, treinar em academia. Não são coisas gostosas de se fazer. São raras as pessoas que realmente amam fazer isso, que se sentem bem fazendo isso. A maioria das pessoas ela quer o resultado, então ela quer passar no concurso, ela quer o corpo dos sonhos, mas ela não quer estar lá em si treinando, se sacrificando ou sentado todo dia estudando. Então, tem gente que escolhe a motivação. Então essas pessoas que escolhem a motivação, elas procuram todos os dias assistir vídeos, assistir palestras, ouvir palavras de pessoas que vão motivar elas, e aí sim elas conseguem ter uma recarga de combustível emocional para conseguir se manter no foco durante muito tempo. O problema disso é que a gente nem sempre está motivado. Então tem dias que a gente acorda triste, tem dias que a gente está realmente chateado, que a gente não quer nem saber de academia ou de livro na nossa frente, a gente só quer realmente curtir. E nesses dias a gente fraqueja. Então, infelizmente, coisas que têm a ver com evolução pessoal, ou você está evoluindo ou você está caindo. Você nunca fica estagnado. Imagina uma pessoa que estuda, por exemplo. Ela está lá estudando todo dia, ela está aprendendo. Se ela para um mês, ela não vai ficar com o mesmo conhecimento, ela vai começar a ter dificuldade. Então, quando ela voltar, ela vai ter que retornar para conseguir alcançar de novo o nível que ela estava. Então, isso vai ficar muito maçante. É por isso que tem que ter constância. Porém, a nossa constância, ela muitas vezes está focada na coisa errada, como eu falei para vocês. Muitas vezes a gente foca a constância na motivação. E isso é dar um tiro no pé, porque quando você está motivado, você faz perfeito. Quando você não está, você não faz. Então, no que a gente deve focar a nossa força de vontade? O objetivo principal, gente, é que a gente consiga desenvolver a nossa disciplina. Porque quando a gente está com um nível de disciplina realmente bom, a gente consegue fazer o que tem que ser feito independente do resto. Então a gente consegue, por exemplo, acordar triste e ir treinar e estudar. A gente consegue estar estressado e fazer isso. Porque não depende da motivação, depende exclusivamente do que a gente quer para a nossa vida. Então, pessoal, quando eu comecei nesse processo de evolução pessoal, eu tinha muita dificuldade por isso, porque eu acordava muito cansado às vezes, eu tinha antes um trabalho que eu ficava realmente exausto, então eu ficava o dia inteiro no trabalho, depois eu tinha que fazer minhas coisas. Então, poxa, com o tempo foi ficando muito cansativo. Eu realmente preferia descansar do que fazer o que eu tinha que fazer. E como eu levava para o lado da motivação, era fácil de entender isso, porque realmente eu não estava motivado, não tinha nada me impulsionando a fazer o que tinha que ser feito. Então eu sempre fraquejava, eu sempre tinha que voltar atrás, eu sempre tinha que reaprender uma coisa que eu já tinha aprendido para conseguir continuar evoluindo, e essa evolução foi muito lenta. Então eu resolvi com o tempo dedicar a ser uma pessoa mais disciplinada. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar coisas da mente humana, coisas como os nossos sentimentos. Porque, por exemplo, vamos supor que você acorda triste. Tem uma diferença muito grande em você deixar o sentimento tomar conta do seu corpo e em você sentir que está triste e permitir que a tristeza fique ali. Então é isso que é o ideal. Eu já vou passar um exercíciozinho para vocês, eu quero que vocês anotem o que vocês vão ter que fazer, ou simplesmente gravem essa aula, ou assistam de novo, mas enfim. Quando vocês tiverem um sentimento, seja ele de tristeza, de raiva, de medo, de qualquer coisa, até de empolgação, eu quero que vocês sintam como que o corpo de vocês vai reagir. Por exemplo, quando eu estou com tristeza, eu sinto que eu fico com uma pressão na garganta, eu sinto que o meu corpo fica meio pesado, eu fico meio desanimado. Então, vocês têm que entender como que esse sentimento age no seu corpo. Porque é assim, o pensamento, ele surge o tempo todo. Então a gente está sempre pensando numa coisa, mesmo sem querer. Quando a gente se identifica com esse pensamento, quando a gente acredita, mesmo que inconscientemente, que esse pensamento faz parte de nós,
ele vai criar uma força maior e vai virar uma emoção. Ele vai interagir com o corpo. Então, o pensamento de uma coisa ruim, por exemplo, quando você se identifica com aquilo e você acredita realmente que aquilo é um fato, isso vai interagir com o seu corpo, vai criar o sentimento de tristeza e você vai ficar abatido. Então, essa identificação com a sua mente é uma coisa que é muito perigosa, porque isso vai afetar completamente a forma que você se sente. Por outro lado, quando você foca nessa sensação, quando você foca no que você está sentindo, você tende a quebrar essa identificação. Então, aquilo para de agir no seu corpo e você entende como só um sentimento que está ali. Então, você continua com um pouco de tristeza, ela diminui um pouco, mas ela continua ali. Por outro lado, você entende que é só um sentimento que está se manifestando no seu corpo, e não é você. Então você entende que você não está triste, você está com um pouco de tristeza, e isso é muito diferente. Quando você está triste, então aquilo é imutável, você vai continuar triste independente de qualquer coisa, porque você está assim. Agora, quando você simplesmente possui um pouco de tristeza dentro de você, é alguma coisa que simplesmente está ali, como se fosse um objeto que você tem, e ele está ali naquele cantinho, você sente, mas embora você sinta, ele não te afeta. Então é por isso que é importante a gente conseguir descobrir como que o nosso corpo reage com cada tipo de emoção. Por exemplo, pessoas que trabalham com segurança, policiais. Policiais têm que lidar muito bem com medo. Então, às vezes, eles têm um chamado e eles têm que ir de encontro a pessoas que estão armadas, por exemplo. Vocês acham mesmo que eles não sentem medo? É óbvio que sentem. Só que eles conseguem identificar como que o medo age no corpo deles. Então eles sentem que o medo está ali, só que aquele medo não trava, aquele medo não impede. O medo vai servir simplesmente como uma ferramenta de alerta, uma ferramenta para que eles possam se cuidar melhor e não para que fiquem travados. Então, pessoal, façam esse exercício e observem como que o corpo de vocês reage. Depois que vocês fizerem isso, vai ficar muito mais fácil de controlar, porque vocês vão ver o corpo de vocês como se fosse aquela criança pirracenta, que você quer fazer uma coisa, só que ele fica insistindo em outra. Então, você quer estar bem, você quer estar animado, você quer estar motivado, mas ele fica ali jogando tristeza, jogando preguiça, jogando medo. E aí você começa a parar de dar ideia para isso. Então, depois de um tempo, quando você já entende como o seu corpo funciona, como os seus pensamentos se transformam em emoção baseado na forma que você dá importância para eles, você consegue distanciar isso da sua realidade e você consegue deixar o foco muito mais na disciplina, porque aí você entende que se você acordar triste, você consegue fazer a mesma coisa. Se você acordar cansado, você consegue fazer a mesma coisa. Então, você vai começar a desenvolver a habilidade de fazer o que você tem que fazer independente de como que você está sentindo. Então, por exemplo, quando você está começando uma dieta, você está lá privado de comer doces. Então no começo você fica com aquela sensação absurda de que você não pode comer doce. Quando você domina essa sensação de percepção dos sentimentos, você não acha mais que você não pode comer doces, você acha que você não quer comer, porque você sabe que aquilo vai ser bom para você. Então é muito mais fácil se manter disciplinado e se manter no caminho certo. Agora, gente, cuidado, porque tem muita gente que acha que quando você começa a ser mais disciplinado, que não vai ter dificuldade, que vai ser uma coisa assim mais fluida, mais tranquila. E realmente, poxa, por um lado vai ser, só que a dificuldade ela vai sempre existir. Então, sempre que você começar uma coisa na sua vida, já esteja preparado para coisas difíceis. A única diferença é que você já vai saber como que isso vai agir no seu corpo, então vai ser muito mais fácil de lidar. Quando a gente começou, naquela primeira aula, a gente fez uma lista, e nessa lista vocês colocaram vários tópicos aí de coisas que vocês precisam melhorar. Então vamos usar o mesmo exemplo, se você, no caso, tiver, por exemplo, descoberto que você precisa emagrecer. Então, quando você escolhe entrar na dieta, você também desescolhe comer porcaria. Você desescolhe fazer coisas não saudáveis. E aí, você entende que fazendo essas desescolhas e essas escolhas positivas, você vai ter que aceitar um pouquinho de dor, que já entra na aula antiga nossa. Então, gente, vai ser difícil, provavelmente, quando vocês mudarem, vocês vão ficar estressados, vocês vão ter um pouco de dificuldade. Só que isso é como se fosse uma abstinência de droga. Quando você para de usar, você fica mal. Só que se você voltar a usar, você vai ficar nesse ciclo o tempo todo. Então é por isso que é muito importante a gente continuar, a gente persistir, a gente ter constância. Porque se a gente para, por exemplo, uma pessoa que está emagrecendo, a probabilidade dela engordar mais do que ela estava antes é muito maior. E isso também vale para as questões emocionais e psicológicas. Quando você para de evoluir, você tende a retornar muito antes do que você estava. Então, começando esse processo, entenda que você vai ter que continuar independente da dor que você sentir. Você vai ter que ser capaz de suportar aquela sensação ruim e continuar e persistir, porque é isso de fato que vai fazer você mudar.
Então, gente, um outro detalhezinho importante é que a nossa constância ela tem que depender unicamente da gente. A gente não pode fazer com que a nossa constância dependa das outras pessoas, dependa do apoio, dependa da admiração ou de nada disso. A gente tem que entender que a constância ela vai depender da nossa disciplina, que é uma coisa que só depende da gente para existir, que é uma coisa que só depende da nossa força de vontade. Então vai ser difícil? Vai ser difícil, vai ser cansativo, vai ser doloroso. Muitas vezes você vai pensar em fazer coisas diferentes, só que se você aguentar, você vai conseguir. Se você aguentar passar por essas dificuldades, você vai conseguir chegar no lugar que você quer e vale muito a pena, gente. Quando você passa um ano e meio, 2 anos fazendo a mesma rotina, fazendo a mesma coisa, um pouquinho todo dia, você olha para trás e fica, nossa, com um puto orgulho de você, porque você, além de perceber a mudança que você teve, você consegue notar que você poderia estar hoje, no mesmo dia de hoje, com a forma que você estava 2 anos atrás. Só que graças ao seu esforço, à sua mudança, você está muito melhor, você progrediu, você não ficou estagnado no tempo. Gente, para concluir o raciocínio, eu quero falar para vocês que é impossível você não ficar bom em uma coisa se você fizer ela todo dia durante um ano. Então, tudo que você pegar para fazer todo dia, com muita constância, durante um ano, você vai se tornar muito bom naquilo. Aquilo vai ser natural. Você vai se tornar bom a ponto das pessoas notarem e de você conseguir influenciar a vida de outras pessoas, se vocês quiserem, com essas coisas. Então, assim, quando vocês começarem agora esse processo seus de evolução, esse processo que vocês já deram início na primeira aula, entendam que isso é uma coisa duradoura. Tem muitas pessoas que caem no erro de achar que vão assistir um curso e de que esse curso vai mudar a vida dela, só que não. Esse curso vai simplesmente dar as ferramentas que a pessoa precisa para mudar. Então, quando a pessoa descobre essas ferramentas, é hora de trabalhar. Então, é hora de você conseguir persistir. Quando vocês acabarem de ver todas as aulas aqui do meu curso, vocês vão ter muito trabalho para fazer. Vocês vão ter que continuar por muito mais tempo. E essas coisas, pessoal, é coisa de estilo de vida. Então, entendam o seguinte. Quando vocês decidem mudar alguma coisa na vida de vocês, vocês não podem achar que vai ser uma mudança permanente, é uma mudança contínua. Então você cria a mudança e você trabalha para manter essa mudança ou para torná-la melhor ainda. Se você para de trabalhar, você perde tudo. Então, gente, a constância é a base de absolutamente tudo. Mais na frente, a gente vai falar de relacionamentos. E eu vou dar várias dicas para vocês. E vocês vão ver muito claramente que as dicas que eu vou dar para vocês são coisas que vocês vão fazer e vão funcionar. Porém, se em algum momento vocês deixarem de fazer, vai começar a decair. Então, o relacionamento, a gente costuma falar que é uma espécie de jogo mental. Se você joga bem, você ganha. Se você começa no meio do jogo a jogar mal, a outra pessoa começa a ganhar. Você começa a parar de ter aquele retorno que você queria e aí começa a ficar uma coisa não muito interessante para você. Então, gente, a palavra de hoje é constância, foquem, façam o exercício que eu passei para vocês. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha sido interessante para vocês esse nosso encontro aí de novo. E na próxima aula, gente, deixa eu ver aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre não desistir. Se você cair, você tem que levantar e lutar, porque infelizmente tem muitas pessoas que caem e ficam no chão, elas fraquejam, elas desistem, elas se tornam fracas e o mundo já está cheio demais de gente fraca. A gente tem que ser pessoas fortes, a gente tem que ser pessoas que lutam, que fazem, que aguentam porrada, que aguentam fazer o que tem que ser feito, independente da dor mental que a gente está sentindo no momento. Então, gente, mais uma vez, me sigam lá no Instagram, @HugoCostaDM, tem sempre um conteúdo legal para vocês lá. E eu espero que tenha sido útil, a gente se vê na próxima aula, beleza? Tamo junto, pessoal!